capítulo 2 do livro de Stuart, tá bom? Então, tem alguns problemas aqui da reta tangente, da velocidade. Então, ele serve como ilustração para nós entendermos a ideia do limite aqui, tá bom? Então, se você achar um pouco difícil, fica calmo, que depois ele vai clarear um pouquinho mais. Ele começa com o problema da tangente, para pensar um pouco na ideia do limite, tá bom? A palavra tangente vem do latim tangens, né, que significa tocando. Assim, uma tangente é uma curva, é uma reta que toca essa curva. Em outros termos, uma reta tangente deve ter a mesma direção que a curva no ponto de contato. Então, ele está definindo um pouco que seja aí a reta tangente. Tá? Então, num círculo é fácil você entender a reta tangente. Se você estiver olhando aí, conseguindo visualizar, estão vendo a apresentação? Todo mundo aí? Tá bacana? Beleza, então vocês estão vendo um círculo aí, essa reta T aí de vermelho é uma reta tangente. Por que ela é tangente? Porque ela toca num único ponto, ó. Então você tem uma curva aqui, círculo, ela toca num único ponto. E nesse ponto, ela está no mesmo sentido, na mesma direção, melhor dizendo, que a curva nesse ponto. E a tangente é isso, a ideia de tocar em um único ponto, né? E se ela entrasse mais, já não seria uma reta tangente, seria uma reta secante, porque ela cortaria, né, em dois outros pontos, tá bom? Mas, para o círculo, é fácil você identificar a reta tangente, mas numa curva como essa, você precisa de um pouco mais de detalhes para você entender qual é a sua reta tangente. Por exemplo, essa reta L de azul toca a curva no único ponto, sim. Entretanto, isso aqui não tem muito ideia de uma tangente, né? Porque no ponto ela não está seguindo a direção da curva. Então, nessa curva, o que seria mais adequado para uma reta tangente seria essa T de vermelho. Tá certo? Mesmo que ela toque aqui em dois outros pontos, mas se a gente limitar ali aquele contexto próximo ao ponto, o que está mais próximo de uma tangente, está tocando numa única região da curva, essa reta T. Então, essa reta T seria a tangente aqui em relação à curva C. Tá certo? Então, assim a gente vai construindo essa ideia de tangente numa curva. Você vai pensando mais na redondeza do ponto. E é uma reta que encosta, que toca ali a curva. Tá bom? E onde ela toca, ela está na mesma direção. Se a gente conseguisse, né, dar um zoom aqui, você veria que a curva, né, ela vai ter um sentido, uma direção aqui, e a reta vai estar na mesma direção, bem ali no ponto. Se a gente desse um zoom, né, ia ver que está na mesma direção ali naquele ponto, tá bom? E aí vem, então, um dos problemas clássicos aí do cálculo, do limite de derivadas, é justamente encontrar uma equação da reta tangente à parábola no ponto P11. Então, aqui que interessante, ó, encontra a equação da reta tangente à parábola no ponto P11. Fazer aqui, exemplo 1. A gente sabe, vou tentar desenhar aqui, a mão é um pouco difícil sair bonitinho o gráfico, mas eu vou tentar fazer aqui, tá bom? A gente sabe que uma parábola, não é isso? Ela é mais ou menos assim, ó. Mais ou menos isso aqui, não é isso? Parábola y igual a x ao quadrado. Aqui é 0, 1, 2, 4. Não é isso? x2, y vai ser 4 aqui. Enfim. E aí, o problema pede o quê? Você traçar uma reta tangente, bem nesse ponto aqui, ó. Mas ele quer equação, né? Assim como isso aqui tem uma equação, y igual a x ao quadrado, essa reta também tem uma equação, y igual a tarará, alguma coisa. Como é que eu traço essa reta passando pelo ponto 1, 1? Existe na geometria analítica, né? Uma formulazinha bem interessante, que traça a equação de uma reta quando você tem um ponto e o coeficiente angular dela, ou seja, a tangente desse ângulo aqui de inclinação, né? É esse ângulo alfa, que a gente chama de, a gente pode chamar de M, esse coeficiente angular é a tangente de alfa, tá bom? Então, na geometria analítica, como é que eu traçaria a equação dessa reta?
y2 menos y1 igual coeficiente angular x2 menos x1. Certo? E aí, a gente tem já um ponto, né? XY, que é 1. Ou seja, a gente tem esse aqui e esse aqui. A gente tem o x1 e y1, que é o ponto de partida que a gente tem. Então, isso aqui ficaria assim, ó. Y menos 1 igual a m x menos 1 também. A gente poderia desenvolver um pouco mais isso aqui. mx menos 1 mais 1. E o que falta para eu finalizar a equação da minha reta ali, tangente à parábola, não é isso? No ponto 1 ali. O que falta? Falta eu descobrir somente quem é m. Certo? Quem é m ali? Então, esse m a gente ainda não tem o valor dele. Então, esse m a gente vai descobrir ele pelo limite. Então, a gente vai usar a ideia de limite aqui para ver a tendência de qual valor surge para esse m quando a gente está, o x se aproximando do valor 1. Tá certo? Vamos pensar melhor aqui. Vou apagar aqui para ficar melhor eu desenhar algumas coisas aqui. Então, vou apagar isso aqui para não confundir. Vocês sabem que é a parábola, isso aqui vocês sabem que é a reta. Vou apagar isso aqui que foi só uma ilustração. Então, aqui, ó. Eu posso pensar aqui, ó. Que esse aqui é o meu ponto P. E vamos pensar que eu tenho um ponto Q aqui em cima qualquer. É isso? Esse ponto Q eu vou chamar de um XY qualquer. XY, que eu não sei quem é a coordenada desse ponto Q. Tá bom? Vou chamar de XY. Nota que se eu tenho uma reta passando por P e por Q, né? Uma reta passando por P e por Q. E eu quiser encontrar o coeficiente angular dessa reta que passa por P e por Q, aí eu posso fazer sim o cálculo do coeficiente angular, não é isso? É y2 menos y1 sobre x2 menos x1. E como eu tenho outro ponto que é o Q, aí eu teria o Q, o y do Q vai ser y menos 1 sobre o x2 vai ser x, menos o x1 é 1. Certo? Eu teria essa formulazinha aqui. Certo? Y2, que é justamente, ó, a tangente do ângulo, né? Ó, aqui tem um ângulo. E aqui, como é que é a tangente dele? Cateto oposto, que é esse y lá de cima, menos 1, aqui de baixo, sobre o cateto adjacente, que é esse negócio aqui embaixo, ó. Aqui é x e aqui é 1, x menos 1, tá? X menos 1. Tá certo? Nossa, você já fez um emboleiro aqui. Vou tentar fazer o seguinte. Tá, então o que a gente fez? A gente colocou o ponto Q aqui agora. A gente estava precisando lá somente, não é isso? Que a gente tinha y igual mx menos 1 mais 1 e a gente estava precisando apenas calcular esse m, certo? E esse m eu falei que a gente ia calcular usando o limite, já a ideia de limites, não é isso? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Como que eu vou fazer isso? A ideia do limite é a ideia de eu pegar e vou trabalhar a aproximação, tá? Eu tenho essa reta aqui, P até Q, que é a reta azul, e eu tenho o coeficiente dela, mas eu não quero o coeficiente dela, eu quero o coeficiente da reta vermelha. Mas nota, se eu aproximar o ponto Q um pouquinho mais para baixo, a reta azul vai inclinar um pouquinho mais e vai se aproximar mais do que a reta vermelha. Se eu aproximar um pouquinho mais o ponto Q daqui, a reta azul vai se aproximar mais do ponto da reta vermelha. Então, quanto mais esse Q estiver bem próximo aqui, ele vir caminhando aqui, ó, e se aproximando do ponto P,
mais a reta azul vai se aproximar até que ela fica tão idêntica, que aí eu pego esse coeficiente angular e utilizo. E aí eu vou dizer que esse coeficiente angular é o limite, tá bom? Vai ser o limite que vai me dar o coeficiente da reta vermelha. Então, eu preciso do coeficiente da reta vermelha. Eu vou utilizar a reta azul, que aí está um ponto mais, né? Tem um ponto aqui maior aqui, né? Ó, tá lá mais em cima, e aqui eu consigo fazer um cálculo, né? Que tem um ângulo. Como é que eu faço o cálculo ali do coeficiente angular? Cateto oposto, que aqui vai ser, quem é o y lá? x2. Porque esse x2 aqui? Porque y, não é isso? Igual a x2, não é isso? Aqui lá é um y qualquer, o y é igual a x2, então coloca x2. Aqui embaixo é 1. E aqui, quem que é esse cateto do triângulo? É x, que é esse x aqui, e isso aqui é 1, não é isso? Do ponto lá. Então, x menos 1. Então, a gente tem o seguinte, que eu tinha colocado lá anteriormente, que era y menos 1 sobre x menos 1, tá certo? Só que aqui eu posso fazer tudo já em função de x. O y é x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Não tem um quadrado aqui embaixo, não. Tá certo? Então, isso aqui é o meu coeficiente angular. E aí, hipoteticamente, eu posso agora fazer uma tabela e eu vou calcular valores para o ponto Q hipotético, não é isso? E vou, dependendo do ponto Q, eu tenho um coeficiente angular. E aí eu vou trazer nesse ponto Q, com outros valores hipotéticos, cada vez mais para perto do ponto P. E aí surge o que eu falei. A reta azul vai cada vez mais ficando parecida e se assemelhando na reta vermelha, a ponto de o coeficiente eu poder usar como o da reta vermelha, porque a aproximação é tão boa, ou a gente vai usar a ideia do limite, né? O limite vai tender justamente ao coeficiente da reta vermelha. Tá certo? Então, por exemplo, a gente pode fazer uma tabelinha assim, ó. Eu vou atribuir alguns valores para x e eu vou ter alguns valores desse coeficiente angular. Tá certo? Eu vou fazer aqui, já tem calculado, então só acompanhe comigo. Eu vou fazer um para a gente, para vocês verem como é que funciona. Por exemplo, se o meu x é 2, ou seja, eu peguei o ponto Q lá, então, o ponto 2, e lá em cima vai ser o que, então? 4, né? Porque é x igual a y ao quadrado. Então, aqui, lá em cima vai ser 4. Aí, o coeficiente angular, como é que a gente vai trabalhar? Trabalhar ele aqui, tá? x2, y4. Então, a gente vai trabalhar e descobrir o coeficiente angular. Então, x ao quadrado vai ser 4 menos 1, e x, que é 2 menos 1. Tá? Então, o coeficiente angular vai ser 4 menos 1, 3. 2 menos 1, 1. Então, o coeficiente angular, nesse caso, seria 3. Tá? 3. Pronto. Se o ponto Q tivesse em 2, 4, a reta azul teria, com certeza, o coeficiente 3. E se fosse isso que a gente estivesse procurando, a gente vinha aqui, colocava M3 e finalizava a equação da reta. Mas, quando o ponto está 2, 4, ele está distante. Se você pegar o GeoGebra lá e calcular, você vai ver que essas retas têm diferença. Essa reta tangente e a reta que passa por 1 e 2, 4, elas, né, ainda estão longe uma da outra. Então, o que eu tenho que fazer? Aproximo mais um pouquinho. Então, aproximando mais um pouquinho, significa que eu vou pegar o ponto X, vai ter, é claro, que aproximar de 1, não é isso? Tem que vir para cá. Certo? Então, se eu peguei 2, eu posso pegar, por exemplo, 1,5 e fazer aquele mesma conta. Colocar x 1,5 aqui e calcular 1,5 ao quadrado menos 1, 1,5 menos 1, e a gente vai ter, vou fazer mais esse cálculo aqui, ó, 1,5 ao quadrado menos 1, e embaixo vai ser 1,5 menos 1, que dá meio, não é isso? Isso aqui a gente pode fazer numa calculadora rapidinho, né? 1,5 ao quadrado menos 1 dá 1,25. Então, eu já tenho aqui 1,25, agora é só dividir por 0,5. Dividido por 0,5. Vai dar 2,5. Então, nota que o coeficiente angular também já deu uma ajustada aqui, ó. Ele era 3, agora
caiu para 2,5. Certo? Mas aí eu quero um coeficiente, eu quero aproximar mais, porque eu quero o coeficiente aqui da reta P. E ainda está um pouco longe. Eu quero que a reta venha se aproximando, entendeu? Então, eu posso pegar um x 1,1. Nota que eu estou chegando já bem perto do ponto 1 lá, né? X 1,1. Então, para x 1,1, eu faço todo esse cálculo e eu vou ter o coeficiente angular 2,1. Vou continuar essa tabela aqui, xm, para a gente calcular mais alguns pontos. E eu quero aproximar mais, ainda não estou satisfeito. Eu quero aproximar mais ainda, eu quero ficar bem pertinho, porque eu quero que a reta azul esteja bem em cima da reta vermelha. Então, eu pego um ponto 1,01, coloco aqui o x 1,01, calculo aqui o coeficiente angular, e eu vou ter 2,01. Aproximo mais ainda o x, 1,001, e o coeficiente vai ser 2,001. A grande pergunta é, quanto mais eu estou aproximando a reta azul da reta vermelha, o coeficiente m está tendendo para que número? A tendência dele vai ser chegar em que número? Essa é a grande pergunta, entendeu? Quanto mais eu aproximo x do 1, o que está acontecendo com o coeficiente angular? Se aproxima mais do 2. Isso, muito bem. Então, a ideia de limite é basicamente essa. Quanto mais eu aproximar, não é isso? O x do 1, né? Você nota que eu estou chegando cada vez mais perto. 2, 1,5, 1,1, 1,01, 1,001, 1,0000001, 1,0000001. O coeficiente angular vai aproximar cada vez mais de 2. Você vê que ele veio de 3 para 2,5, para 2,2, 2,01, 2,001. E esse padrão não vai mudar muito, só vai aparecer um monte de zero. Depois, quando você aproximar mais, vai aparecer 2,00001, 2,0000001, de modo que a tendência, o limite, quando você pensa isso no infinito, um valor muito, muito tão próximo de 1 quanto você queira, então você vai ter esse coeficiente 2. Tá certo? E, portanto, pela ideia de limite, então eu falei, se você achou um pouquinho difícil, não se preocupa ainda, porque é só uma ideia para você entender o que o limite está fazendo aqui, tá? Você ainda não tem que calcular isso. Então, pela ideia de limite, né, vou escrever aqui de limite, temos que o coeficiente angular, então, vai ser 2. Pronto, pela ideia de limite. Aí a gente consegue finalizar a questão. Basta, cadê aqui? Finalizando, né? Finalizando, a gente vai pegar aquela função lá, mx menos 1 mais 1, substituir m por 2, 2x menos 1 mais 1, y é igual, multiplica aqui, distribuindo, né? 2x menos 2 mais 1, e y vai ser 2x menos 1, e acabou. Você resolveu. Essa, de fato, é a reta tangente a essa parábola no ponto 1, 1. E aí eu vou abrir o GeoGebra aqui para mostrar para vocês como isso é verdadeiro. Aqui abri o GeoGebra, beleza? Então eu vou mostrar no GeoGebra como é que é isso, tá? Então, primeiro, y igual a x ao quadrado. Olha lá, y igual a x ao quadrado, a gente já tem aqui a nossa parábola. Vamos colocar o ponto 1, 1 ali, certo? E aí a gente já tem... Opa! Deixa eu colocar o ponto 1, 1 ali, agora apareceu. A gente tem o ponto aqui em questão, tá bom? Ponto A. Agora vamos colocar um ponto, vou tentar colocar um ponto genérico aqui, um ponto Q, x ao quadrado, tá bom? Ponto Q igual x2. O ponto Q, deixa eu ver onde aparece esse ponto Q aqui. Ponto Q, eu vou dar um valor aqui. Ponto Q
igual, vou colocar 2 quadros, que nem a gente colocou lá, tá bom? Ponto Q igual 2, 4. Só um minutinho aí. Aí. Vou chamar isso aqui de ponto P, né? Tá um A, mas eu vou chamar ele de ponto P. Só para ficar a mesma ideia. Aqui dá para mudar o nome dele aqui. Vou colocar o P aqui. Para ficar a mesma nomenclatura lá. Certo? Agora eu vou traçar uma reta passando por PQ. Reta passando por P e Q. Então, tá aqui a nossa reta, né? Essa é a reta, só que não é reta tangente, né? Porque você tá vendo aí, ó, ela tá tocando em 2 pontos, ó. Ela não tá tocando, né, só numa parte ali, só num ponto certinho ali na parábola. Então, é uma reta secante aí, não é tangente, né? O que a gente quer é a reta tangente, tá bom? Então, o que a gente faria? O que a gente quer é essa reta tangente. Eu vou traçar a reta tangente ali. Aqui é muito fácil traçar uma reta tangente. Aqui, ó, porque já tem uma ferramenta no computador, já tem uma ferramenta, né? Eu traço uma reta tangente aqui, ó, seleciono o ponto, depois a curva. Então, essa aqui é a nossa reta tangente. Eu vou mudar até a cor dela aqui, para ela ficar vermelhinha, tá? Aqui, essa aqui é a nossa reta tangente. Essa aqui é a nossa reta, que é secante, mas nós vamos usar ela justamente com o propósito de ir com a ideia do limite, a gente tentar fazer com que ela, né, ela se aproxime do valor. Olha que a reta tangente já aparece aqui a equação dela, ó. Essa equação aqui, ó, menos x mais 0,5y igual a menos 0,5. Nota que isso aqui é a equação geral. Se você isolar isso aqui, vai dar a equação que a gente encontrou, né? Qual a equação que a gente encontrou aqui, ó? Y igual a 2x menos 1, não é isso? Então, vamos lá, ó. O GeoGebra deu essa reta aqui, ó. Então, vamos lá, ó. O GeoGebra disse que aquela reta tangente é menos x mais 0,5y igual a menos 0,5. Então, só vou mostrar para vocês que é a mesma coisa, tá? Beleza? Então, primeiro, vamos multiplicar isso aqui por 2. Todo mundo. E a gente sabe que não altera, né? Se você multiplicar todo mundo na equação pelo mesmo valor, a equação não altera o seu resultado. Então, a gente vai ter aqui menos 2x, 0,5 vezes 2 dá 1. Então, aparece só o y aqui. Menos 0,5 vezes 2 dá 1. Bem, agora é só jogar esse menos 2 para lá, que fica 2x positivo, menos 1, e você vê que é a mesma coisa, só que o GeoGebra escreveu na equação geral, tá? Essa aqui é chamada de equação simplificada, tá bom? Da reta. Simplificada da reta. Essa aqui é chamada desse tipo aqui, ó. Ou seja, quando você tem uma equação desse tipo aqui, y igual a x mais b. Agora, equação geral, ax mais by mais c igual a 0. Quando você tem nesse formato, então você tem uma equação geral da reta. Então, o GeoGebra escreve a equação geral, mas é a mesmíssima coisa. Então, quando você viu aqui, então a equação da tangente aqui já é a mesma que a gente encontrou ali. E como é que a gente encontrou ela? Usando limite já para encontrar o coeficiente angular, porque a gente não sabia quem era. Então, a gente já usou a ideia do limite para conseguir encontrar essa equação. Tá bom? Que bacana? Então, é isso. Deixa eu ver, eu queria ver como... Aqui, ó. Não era bem isso, mas eu queria deslocar isso aqui. Mas, olha só, ele está meio solto, ó, mas eu queria deslocar só. Tem que programar aqui direitinho, dá para fazer. E ele deslizaria só aqui, ó. Mas manualmente dá para vocês terem uma ideia. Quanto mais o ponto Q vai se aproximando
do P, ó, se a gente descer ele pela curva, presta atenção, mais a reta azul vai se aproximando da vermelha, ó. Olha lá, ó. Aqui, assim, quando o ponto Q tá por aqui, assim, olha, tá bem próximo já. Olha, o ponto Q tá aproximando mais do P, ó. O ponto Q tá aproximando. E a azul vai aproximando da vermelha. É isso que a gente fez, ó. Quanto mais tá aproximando aqui, ó, até que o Q tá tão próximo, que ele fica similar e a reta azul fica similar à reta vermelha. Isso aí é o limite. Deu pulo do limite, né? Então, o coeficiente angular a gente descobriu calculando esse limite. Vamos, exemplo, continuar aqui então, ó, o problema da velocidade, é o exemplo 3 do livro, tá bom? Então, vamos aqui, exemplo 3. Exemplo 3 do livro, o problema é o seguinte, suponha que uma bola é solta a partir do ponto de observação no alto da torre CN em Toronto, 450 metros acima do solo. Encontre a velocidade da bola após 5 segundos. E essa ideia é o seguinte, não confunda com velocidade média. Qual a velocidade média nos primeiros 5 segundos? Não é essa a ideia. Ele quer a velocidade instantânea, depois de 5 segundos. No quinto segundo, qual a velocidade dela ali, naquele momento? A velocidade dessa bola. Tá entendendo? Então, aqui envolve alguns conceitos de física, né? Eu vou tentar desenhar aqui alguns detalhes, né? Tentar desenhar essa torre aqui. A altura dela aqui em cima, 450 metros, tá? É solta aqui a bola para baixo, um objeto, tá em queda livre. Vamos desprezar aí trocentas coisas aí envolvendo isso aí e focar mais na questão da velocidade, do espaço, da gravidade, né? Desconsiderar atrito e um monte de coisa aí, que são detalhes pequenos, né? Para facilitar o nosso cálculo. Então, por exemplo, aqui a ideia de uma velocidade média, geral, né? Daqui até aqui. Então, você faria, velocidade média é espaço pelo tempo, não é isso? Agora, você quer saber a velocidade média no quinto segundo, no segundo 5. Aí você vai fazer, a velocidade instantânea, desculpa. A velocidade instantânea é quase a mesma ideia. Você tem que fazer uma variação do espaço pela uma variação do tempo. Só que é uma variação que você vai pegar minúscula aqui. Ou você vai usar a ideia do limite e você vai vindo usando várias velocidades média, calculando e aproximando cada vez mais o espaço e o tempo até chegar numa coisa muito próxima do quinto segundo. Entendeu? Então, você poderia fazer uma velocidade média pegando 450 metros e o tempo final inicial, você teria uma velocidade média para isso aqui tudo. Você poderia fazer uma velocidade média abarcando isso aqui, por exemplo. Uma velocidade média abarcando esse espaço e esse tempo, não poderia? Uma velocidade média abarcando esse espaço e esse tempo. Uma velocidade média abarcando esse espaço e esse tempo. E uma velocidade média abarcando esse espaço e esse tempo. A ideia, então, da velocidade instantânea é você trabalhar uma velocidade média, só que com uma variação infinitamente minúscula ali de espaço para tempo. E quem vai jogar esse valor? É o limite que vai jogar esse valor. Vai nos dar que valor é esse da velocidade instantânea no segundo quinto. Entenderam? No quinto segundo, né? Segundo quinto fica meio estranho de entender isso. Mas no quinto segundo, né? Entenderam? Pelo menos a ideia, que a gente vai entrar no cálculo daqui a pouco. Essa é a ideia. Então, é como se você, ao invés de você calcular a velocidade média de um espaço e um tempo bem grande, bem espaçado, você vai calculando esse espaço, esse tempo, você vai diminuindo cada vez mais, para você ver ali, incluindo, é claro, o tempo 5 segundos, né? O 5 segundos tem que estar, o tempo 5 tem que estar. O que mais? Qual a fórmula que rege isso aí? Como eu preciso calcular velocidade está envolvendo espaço, qual é uma formulação que eu tenho para movimento de queda livre para trabalhar o espaço? Entendeu? Para queda livre tem outra, ela começa assim, mas tem mais coisa.
que mais tem aí? Aqui, ó. Gravidade, tempo ao quadrado, aqui, ó. Certo? Só que como é queda livre, isso aqui não precisa. Concordam comigo? Queda livre, normalmente você não usa isso aqui, porque eles se anulam, tá? Velocidade inicial é 0 vezes t anulou, espaço inicial é 0. Vai começar dali é 0, tá certo? Então, na queda livre, você usa basicamente isso aqui, ó, meio gt ao quadrado. Quando o lançamento é para cima, você põe um menos. Como ele já está de baixo, de cima para baixo, já está no sentido do movimento, da força, né? Ele já está no sentido da gravidade, então continua positivo. Então, é isso aqui que você vai trabalhar para você conseguir trabalhar a questão do espaço. Estão entendendo? Porque eu preciso da variação do espaço, variação do tempo é fácil. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Variação do tempo é fácil. A variação do espaço, agora eu tenho uma fórmula. Esse G é meio que padrão, a gente pode chamar ele de 9,8, tá bom? Então, o G você pode aproximar ele por 9,8 metros por segundo ao quadrado. 9,8 dividido por 2, então a fórmula ali seria essa aqui, ó. G sobre 2, que daria, então, 4,9, não é isso? 4,9 t ao quadrado. Bem fácil. Isso aqui é uma funçãozinha, né? Bem, agora a nossa velocidade média, ela é variação do espaço pela variação do tempo, né? E eu sei que o espaço está regido por 4,9 t2. Tá certo? Esse t sendo qualquer t. Então, vamos pensar. Agora, vamos imaginar aqui. Tempo 5 segundos, tá bom? Então, vamos pensar, nós irmos calculando essa velocidade, aproximando, não é isso? Com tempos menores do que 5, tá bom? 5 segundos. Então, a gente poderia calcular assim, ó, a velocidade com tempo variando, vamos pensar assim, ó, entre 4 e 5 segundos, tá certo? Nota que a ideia é o ir, né, calcular, entre aspas, velocidade média, mas para tempos menores e espaço também vai ser menor, né? Então, o tempo vai variar entre 0 e 5, tá bom? E aí, esse espaço nós vamos calcular, que ele vai variar também. Esse espaço S aqui. Tá certo? Quando o tempo for 5 segundos, qual é o espaço? Só multiplicar aqui, ó. 5 ao quadrado, 25. Vou abrir uma calculadora aqui rapidinho. 25 vezes 4,9 vai ser igual a 122,5. Então, o espaço aqui, ó, calculei 122,5, não é isso? Quando o tempo é 4, o que acontece? 4 ao quadrado, 16 vezes 4,9, eu tenho 78,4. 78,4. Então, tem a variação do espaço e a variação do tempo. Como é que seria a velocidade média para isso aqui? Então, velocidade média seria delta S, não é isso? Então, seria 122,5 menos 78,4 sobre 5 menos 4. Certo? E aí daria o seguinte, menos 122,5, só vou mudar o sinal, tá? Então daria 44,1, tá certo? Metros por segundo. Mas só que essa variação ainda está muito grande. Eu quero saber no instante 5. Essa variação aqui que a gente trabalhou ainda é muito grande. Tá uma variação de 1 segundo, entre aspas, isso é muito grande. Então, a ideia é a gente aproximar mais, porque eu quero a velocidade instantânea, ou seja, uma coisa que reflita bem o quinto segundo. Então, para eu aproximar mais ainda, qual é o meu próximo passo? Eu fazer um T
variando agora, não só em relação a 4 e 5. Eu vou diminuir esse espaço. Então, tempo entre 4,5 e 5. E aí eu vou ter um espaço, desculpa, aqui, ó, o espaço vai ser 122,5 de qualquer maneira aqui no final, mas aqui muda. Aí, calculadora. 4,5 ao quadrado vezes 4,9. Ah, agora deu certo. 99,225. 99. Estava muito estranho o negócio. 99,225. O máximo é 122. Como é que estava em 900, né? Então, nota. Eu estou aproximando aqui, ó, o tempo. E eu consegui também saber qual é o espaço relativo a isso. E eu tenho, então, uma velocidade média para esse segundo cálculo aqui. Vamos usar uma velocidade como sendo uma velocidade 2, né? Nota que aqui embaixo a variação do tempo agora, antes era 1 segundo, agora é meio segundo, né? 5 menos 4,5 é meio segundo. E a variação do espaço, aí a gente faz isso aqui, menos 122,5. Tá? Só mudar o sinal aqui porque eu fiz a operação inversa. Então, 23,275. Aqui em cima, 23,275. E aí eu tenho a velocidade média agora, que vai dar 46,55. 46,55 metros por segundo. Nota que já melhorou um pouquinho. Antes a gente tinha 44. Nota que está dando uma ideia melhor. Quanto mais eu estou aproximando, eu vou tendo uma ideia melhor do que acontece no segundo quinto, né? No quinto segundo aí. Tá bom? Depois de 5 segundos, exatamente nesse quinto segundo, né? Qual a velocidade? Então, agora eu peguei entre o 4 e o 5, deu essa velocidade. Eu estou achando que ela está muito grande, a gente tem que ter mais aproximação para ter a velocidade instantânea, tá? Então, o que eu fiz aqui na frente? Aqui também é meio borrado aqui, do mesmo jeito. Então, o que a gente fez? Fez um passinho a mais, né? A gente pegou o tempo agora 4,5 até o 5 e o espaço também diminuiu. Aí a gente viu que a velocidade já melhorou um pouquinho. Aí eu vou dar um pulo agora e aproximar bem do 5. Eu vou já dar um pulo para 4,9. Então, eu vou fazer o tempo aqui variar entre 5. Esse de baixo aqui eu estou colocando igual, mas ele não precisa colocar não, tá? Eu só estou aproximando mesmo, não precisa desse menor ou maior igual, não. Então, já vou para 4,9. Nota que já está bem perto do 5, né? E aí, qual vai ser a variação do meu espaço nesse sentido aí? Aqui vai ser, de qualquer forma, 122,5. Agora, aqui, a gente vai ter, vamos lá, 4,9 ao quadrado vezes 4,9. E a gente vai ter 117,649. Olha lá, 117,649. Nota que está chegando perto. Tá certo? Está chegando perto. A gente vai ter uma aproximação. Agora a gente calcula de novo a velocidade média. Vamos chamar isso aqui de uma velocidade 3. Uma velocidade média 3, né? Nota que a variação do tempo agora é de 1. Antes era 1 segundo, né? De 4 para 5. 1/10 de segundo. Então vai ser 0,1. Né? 5 menos 4,9 vai dar 0,1. E aqui a variação do tempo é 1/10 de segundo. Agora a variação do espaço. A gente pode fazer isso aqui menos 122,5, que vai dar, vou mudar aqui o sinal para ficar mais bonitinho, 4,851. 4,851. Certo? E por fim, a gente calcula essa velocidade média, dividido por 0,1, que vai dar 48,51. 48,51 metros por segundo. Nota que já melhorou bastante também. Estamos aproximando
E, ó, era 46. Antes era 44, né? Você vê, 1 segundo de diferença. Ela saiu de 44, quando você partiu para meio segundo, 46. Agora 1/10 de segundo de diferença só, 48,51. Então, a gente pode aproximar mais ainda. Como? Fazendo essa variação do tempo ainda ser menor ainda. 4,99 e 5, e a gente tem o espaço que vai variar 1,225, e a gente calcula do mesmo jeito lá, 4,99 ao quadrado, vezes 4,9. Nota que está bem pertinho já, né? 122,01049. 122,01049. Certo? E aí calcula a velocidade 3 aqui. Nota que a variação do tempo aqui é de 1/100º de segundo. E a variação do espaço vai ser isso aqui, menos 122,5. E positivo, né? 0,48951. 0,48951. Dividido por 0,01, a gente vai ter 48,9, velocidade 4, 48,951. E assim sucessivamente. Tá bom? Se a gente continuar fazendo isso, tanto por um lado como por outro lado, ou seja, se a gente pegasse a variação entre 5 e 6, poderia ser também, né? Eu peguei entre 4 e 5. O livro, o autor, pegou entre 5 e 6. Aí 5 e 5,5, 5 e 5,1, 5 e 5,05, 5 e 5,01, e assim sucessivamente. Nota que quanto mais você for trabalhando, se você for aumentando aqui casas decimais, o que vai acontecer com esse valor aqui? Ele vai aumentando 9 aqui, tá? Quanto mais você aumenta casas aqui, 9 aqui, mais ele vai aumentando aqui. Esse número está tendendo para que valor? Agora, conclusão. Conclusão. Essa velocidade instantânea está tendendo para que valor? Se você olhar com essa lógica e continuasse calculando, a gente leva, por exemplo, arredonda em 3 casas decimais. Arredondando aqui. Não é isso? A regra de arredondamento, como esse aqui é 9, aumenta 1. Não é isso? Então, esse aqui ficaria 10, vem 1 para cá, 10, vem 1 para cá, 10, vem 1 para cá. Ficaria 49. Se você arredondasse em 3 casas decimais, em 4, em 5, em 10, em 100 casas decimais, iria ficar 49. Então, a conclusão é que o limite disso aqui, a velocidade está indo para 49 metros por segundo. Isso aí é o limite. A velocidade está atendendo isso. Ou seja, a gente pode dizer que lá naquele 5º segundo, a velocidade instantânea lá é 49 metros por segundo. Tá certo? E aí a gente poderia, eu fiz os cálculos assim, passo a passo, né, de 1 por 1, né? Então aqui foi a primeira conta nossa, né? Então foi um V1 aqui, igual a 44,1. Aí depois a gente fez um V2, depois a gente fez o V3, mas você poderia organizar isso numa tabela também, né? Você poderia, eu vou fazer aqui como o livro fez, agora pegando pelo outro lado, tá bom? Então, ele pegou intervalo de tempo, por exemplo, intervalo de tempo aqui, e a velocidade média, que vai tender para a velocidade instantânea, né? Conforme esse tempo e esse espaço vão ficando infinitamente próximos, né? Um do outro. Então, aí o autor do livro fez assim, ó, fez diferente, ó, fez entre 5 e 6. Posso, professor? Pode. Né? E aqui deu velocidade média de 53,9. Aí ele fez o quê? Continuou 5, né, e veio aproximando. Ao invés de ser 6, ele já veio para 5,1. Já veio bem próximo, né? E já deu 49,49. Aí depois, esse T aqui, ele já fez 5,05, né? Que é a metade dessa distância aqui. E aqui já deu 49,9.
2, 4, 5. Aqui, aí ele aproximou mais ainda. 5,01. Aqui, ó, 5,1, 5,01. 49,049. E assim sucessivamente, né? Vou fazer mais um aqui, né? 5,001, né? 2 zeros aí, 49,0049. E aí, quanto mais você aumentar aqui os zeros, mais zero vai aparecer aqui, de forma que a tendência é ficar o número 49. O limite ir para o número 49, tá bom? O nosso, como a gente veio do outro lado, deu 48,99999. Então, a tendência é ele pular para o 49, né? Veio pelo outro lado, né? Então, qual a ideia que a gente está usando aqui do mesmo jeito? Do mesmo jeito a gente está usando a ideia de limite, tá bom? Então, como eu falei, a gente só está usando a ideia aqui, ó. Usando a ideia, uma ilustração para vocês entenderem como que é a ideia do limite e onde que basicamente isso é utilizado. Então, a velocidade instantânea aí, né, na verdade, vocês estão aprendendo agora que é um limite, tá bom? É um limite quando né, quando você tem ali a variação do espaço e do tempo muito pequenas, infinitamente pequenas, tá bom?